Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um De Pai para Filha. Inclusive, eu que vos falo, sou a Gabi Gouveia, estou com meu pai, João Paulo. Mas eu queria avisar vocês que o que vai acontecer? Nós estamos chegando no fim do ano, na época que estamos gravando esse episódio, tá? Então, assim, se você está ouvindo ao vivo no rádio, se você está na época desse episódio aqui, aproveita para fazer sua pergunta, porque a temporada vai acabar e normalmente a gente entra em recesso no fim do ano. Então, se você está com aquela pulga atrás da orelha, pergunta é logo. Esse é o momento, eu não queria falar. Inclusive, segue a gente nas redes sociais, @RTM Brasil, porque a gente vai lançar algumas perguntinhas que vocês enviaram por lá. A gente vai responder lá na nossa rede, tá bom? A gente está te esperando em @RTM Brasil. E se você está nos ouvindo no rádio ou no podcast, lembre-se, a gente também está no canal da Juventude da RTM, @NaContramãoRTM no YouTube, se você quiser nos assistir, ok? Ok? Ok. E hoje a gente vai conversar sobre os Illuminati. Tô zoando. Mas também. Porque a pergunta é a seguinte: se um cristão, ele pode pesquisar sobre teorias da conspiração, se pode se interessar por Illuminati. Teve até aquela vibe lá do... Por Illuminati não, né? Óbvio. Mas você está falando sobre teorias da conspiração. Né? Tá. Enfim. Tudo bem. Triângulo das Bermudas. Não, acho que você pode até estudar sobre essas coisas todas. Tem também que dos reptilianos. Que Triângulo das Bermudas não é uma conspiração, não é uma teoria da conspiração. É que eles dizem que tem um mistério, que somem aviões nesse lugar. Então, mas sabe qual somem que é navios, como se fosse uma passagem sentido tridimensional, entendeu? É tipo você ficar ficcionado nesse tipo de coisa. Essa é a pergunta, entendeu? Entendi. Então, a gente tem duas coisas importantes. Primeiro, pesquisar tudo, isso é ótimo estudar, é ótimo pesquisar, é ótimo se dedicar a estudos de coisas que talvez não façam tanto sentido para a nossa vida racional, de mistérios que estão no mundo espiritual, alguma coisa assim, né? A gente não pode ser tão afeito a esse tipo de coisa, porque senão a gente vive num mundo que está parte do nosso, achando que todo mundo, a esposa que está do lado, o marido que está do lado, os filhos estão numa conspiração eterna, sendo induzidos e abduzidos por seres extraterrestres e reptilianos que estão escondidos embaixo da terra, e que de alguma forma eles vão assumir o poder da... tudo bem, né? Isso pode tirar tem você... Tem um regime maior governando o mundo. E tem mesmo, esse é o ponto. Eu não posso ser ingênuo também de não entender que existe. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Ou seja, esse sistema que é regido pelo mal. Disso é importante. Um livro importante que a gente até vai estudar no próximo ano lá na igreja, que é O Mundo, a Carne e o Diabo, né? Um livro do Dr. Shedd, que eu sempre falo. E ele fala: esses são os grandes inimigos da alma humana. O mundo, a carne e o diabo. Então ele está falando assim, que existe um ser, que é o diabo, que governa esse processo, esse sistema mau, e que induz e influencia os seres humanos a fazerem mais maldade do que eles já são propensos a fazer. Que existe um mundo, um sistema, você entendeu? De estrutura e de regência que é mau, entendeu? Então, assim, isso a gente não pode ser ingênuo, essas coisas realmente existem. E a carne, quando ele está falando sobre o pecado, quer dizer, nós somos, entendeu? Induzidos por nós mesmos, pelas nossas tendências pecaminosas, a pecar cada vez mais, a nos tornar cada vez mais maus, a fortalecer o sistema mau e corrupto desse mundo, você entendeu? Então, a gente não pode ser ingênuo a não acreditar que o diabo existe,
que ele faz parte de uma conspiração espiritual do mal para fazer com que o mundo, a criação toda se destrua. Você entendeu? Isso eu não posso ser ingênuo. A Bíblia diz isso, ela denuncia esse tipo de coisa. Agora, só toma cuidado, entendeu? Porque aí vai para um extremo, né? De achar que, entendeu? Que a gente vai ser governado por esse tipo de coisa no sentido de ser obrigado, porque é a esquerda ou a direita ou é um sistema político. Tudo que você faz, até comprar uma maçã no mercado, tem um efeito, né? Exatamente. Então, e aí você fica aí vai ter problema. Exato. Então, eu vou parar diante da mesa onde estão as maçãs que eu vou comprar e vou orar para Deus direcionar exatamente qual a maçã que não vai me fazer mal. Aí você fala, aí tem um exagero grande nesse processo, tá? O cuidado, na verdade, é com os exageros, tá? O que não pode fazer é ser ingênuo de negar a existência de uma conspiração maligna que faz parte dessa estrutura que a gente vive. Que faz parte de um tipo de processo que quer empurrar você cada vez mais para o mal e que atrai você na sua tendência a pecar. Uma coisa que a gente tem muita dificuldade de entender, que o diabo não é inimigo de Deus. Todo mundo acha que é. Inimigo é quem está em igualdade ou paridade de armas, né? Então, eu sou inimigo de tal pessoa. Se a gente está no mesmo nível, os dois são humanos, nós somos inimigos, nós vamos guerrear. O diabo não está em paridade de armas com Deus, porque não tem como. Deus é o Criador e ele é uma criatura, entendeu? E Deus, até a maldade do diabo, usa em favor da criação, entendeu? Então, você pega lá, quando ele vai conversar, o diabo está lá conversando com Deus e fala, seu servo Jó, né? Também você dá tudo para ele. Então vai lá, toca nele. Quer dizer, até a maldade do diabo está no controle de Deus. E a gente não pode perder essa perspectiva de que existe uma conspiração, o diabo ele é inimigo da criação, porque ele sabe que se ele for inimigo de Deus, Deus faz que nem a luva do poder do Thanos, né? Pá, ele some. Você entendeu? O cara dá uma estalada com o dedo, acabou o diabo. Entendeu? O diabo não é, apesar de ser uma besta, ele não é besta. Entendeu? Não é burro, a ponto de afrontar Deus nesse sentido. Ele afronta a criação, porque ele tem inveja da criação, ele queria o lugar, né, de Jesus e o nosso lugar na criação. Então, a gente não pode ser ingênuo no sentido de achar que o diabo não existe. Ele existe, ele é contra a criação, mas ele também é governado por Deus. Deus está no governo de todas as coisas. Não se deixa influenciar por esse tipo de bobagem. É isso aí. Então, não tem problema pesquisar, desde que seja um interesse assim, claro, curioso ótimo. e tal. Ter ali a parcimônia, o equilíbrio de saber que tem coisas que realmente existem, enfim, por N razões, principalmente o sistema mal que você falou, mas também não deixar se moldar, né, por uma perspectiva meio da perseguição, assim, porque eu sinto que algumas pessoas que são viciadas ou que gostam muito, às vezes acreditam em umas coisas que parecem muito paranoia. E eu queria te perguntar também, como que a gente faz quando a gente recebe alguém ou tem um amigo que tá assim, que chega para você e fala, amiga, eu tava pesquisando que a Terra é plana, aí você já fica... Como que a gente faz para receber alguém que vem com essas ideias da igreja? E por que eu cheguei nesse assunto? Porque o Doug, ele se converteu quando ele estava num processo de procurar propósito na vida dele e pesquisando N teorias até ele conhecer o pastor dele, que foi você, e que deu essa explicação que você deu agora. E aí ele se converteu. Então, como que a gente faz para receber alguém que vem com essas ideias e não tão simples como as do Doug, mas que vem com elas lá dentro já? Então, primeiro é respeitar as pessoas nos conflitos que elas têm, entendeu? A gente precisa ser perceptível, precisa ser sensível a esse processo. Não é chegando e a gente já com a nossa pergunta, que droga, que saco, vou ter que aguentar esse chato, entendeu? Se você for com esse espírito, realmente não tem o que fazer, entendeu? A ideia é de ser receptivo, de ser acolhedor,
de ser simpático, de ser amistoso. E tem coisas que são até interessantes se você pensar com a pessoa, né? E você pode até dizer isso, olha, puxa vida, realmente isso aqui faz sentido. Você já pesquisou design inteligente? Exatamente. Mas, entendeu? Olha, veja por essa perspectiva. Na sua argumentação, ser carinhoso, ser sensível, no sentido de que a pessoa está numa confusão e que você é instrumento de Deus agora para tirar ela dessa confusão e trazer paz no coração. Tem um filme antigo com Mel Gibson e com a Julia Roberts, chama Teoria da Conspiração. Esse filme é muito bom. Só pelos atores? Não, esse filme é muito bom. Tem outros atores que eu não lembro os nomes todos, mas são muito bons. Você vai assistir, você vai ver. Um deles é o Professor Xavier lá. Você vai ver lá. Então você vai assistir o filme lá. A grande coisa lá é que o cara entra numa paranoia a ponto de ter que tomar remédio, de tão ansioso que ele fica, de tão desesperado que ele fica, porque tem uma teoria da conspiração. Na verdade, o filme mostra que tem uma conspiração no sentido político, né? Spoiler. Da corrupção toda. Mas é assim, as pessoas ficam tão emocionalmente engajadas com esse processo que começam a criar patologias, tanto físicas quanto mentais. Então, só cuidado com isso. Vai estudar, vai entender melhor, vai aprender a argumentar. Acho que a grande coisa que eu sempre falo quando assisto o STF, né, que eu fico assistindo, uma das coisas que eu falo... Chega em casa, você acha que ele vai fazer o quê? Assistir futebol? Não, ele vai assistir o canal do STF, gente. O canal. Mas você sabe o que eu gosto lá? Tudo é a argumentação. Bege, assim. O que eu gosto é a argumentação. Então, cada ministro ele traz a sua argumentação, mostra qual a sua exegese, qual a sua hermenêutica diante da lei, e eles argumentam. Então, tem uns que eu falo assim, uau, essa argumentação aqui foi maravilhosa. Entendeu? Diverge do meu tipo de pensamento, mas o tipo de argumentação, o caminho da argumentação que ele trouxe a ideia que ele estava elaborando, nossa, é maravilhoso. Quando você conhecer alguém assim, que vier, seja sensível, seja harmonioso, seja tranquilo, porque Deus está usando você para tirar aquela pessoa daquela confusão que ela está passando. E saiba argumentar, às vezes você vai ter que estudar para Tem que conviver. estudar, na verdade. É isso aí. Gente, se você tiver uma pergunta, aproveita, manda pra gente. Nós estamos aqui sempre na semana com episódio novo no canal da Juventude da RTM, @nacontramão_RTM, e na programação da RTM Brasil. Então a gente se encontra semana que vem. Obrigada, pai. Valeu, filhinha. De pai para filha. Realização Transmundial.